Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Lembrando que o nosso curso ele é atrelado, né, ao curso da formação CCNA V7, Introdução às Redes, da Cisco, né? E a gente está discutindo o módulo 3, Protocolos e Modelos, e nessa aula, especificamente, a gente vai conversar sobre as unidades 3.4 e 3.5. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver são as empresas, as organizações responsáveis por estabelecer padronização. Tá? É, Dentro do contexto de você ter vários dispositivos precisando se comunicar, como é o caso das redes de computadores, e a gente pode abrir isso ainda mais para esse modelo que está ganhando cada vez mais popularidade, que é a internet das coisas, né? A gente tem uma gama muito grande de tipos de dispositivos diferentes e fabricantes diferentes desses dispositivos querendo se comunicar, né? Antigamente, quando as redes de computadores surgiram, cada fabricante ele implementava seus próprios protocolos e seus próprios sistemas, de tal maneira que um computador da Apple, por exemplo, não conseguia se comunicar com um computador da IBM, né? E as pessoas foram percebendo com o tempo que isso não era uma boa ideia. O ideal é que a gente estabelecesse um conjunto de protocolos padronizados, abertos, que todo mundo pudesse ter acesso, né? E aí, através dessa padronização e dessa acessibilidade desses protocolos, né, diversos fabricantes poderiam desenvolver as suas versões desses protocolos nos seus respectivos produtos, e aí esses produtos conseguiriam se falar, mesmo que esses produtos tenham sido fabricados por empresas diferentes, né? Então, hoje em dia, a internet ela tem várias entidades, né, várias organizações, né, que definem diversos tipos de padrões que precisam ser seguidos no desenvolvimento de diversos componentes das redes de computadores. Tá? Essas normas, esses padrões, eles permitem a interoperabilidade, né? Então eles facilitam a interoperabilidade entre os diversos dispositivos. Eles garantem que as empresas têm uma maior capacidade de concorrência, né? Ah, porque agora você não, o usuário, por exemplo, um consumidor, ele compra um equipamento de uma empresa, mas ele não está mais amarrado a comprar mais desses equipamentos dessa mesma empresa para poder permitir que esses equipamentos se comuniquem. Eu posso comprar um computador da Apple hoje e achar que amanhã eu devo comprar para minha empresa um computador da IBM. E eu tenho a certeza que esses dois computadores vão conseguir se falar através dos protocolos de rede padronizados. Tá? Isso permite diversas vantagens em relação a negócios, né? Em relação a desenvolvimento de tecnologia e coisas desse gênero. Algumas características dessas organizações de padronização, né, tem algumas delas citadas aqui, né, I3E, IANA, IETF, ICANN, ITU, TIA, né? Algumas características dessas organizações de padronização são que elas são neutras, ou seja, do ponto de vista de produtos, né? Então, nenhuma delas é fabricante de produto, tá? Então, elas definem padrões, mas elas não fabricam produtos, tá? Então, a gente diz que elas são vendor neutral, né? Elas não são fabricantes de produto. Sem fins lucrativos, tá? Então, elas não são empresas que visam um lucro. Tá? É quase que uma questão de altruísmo. Elas basicamente padronizam serviços para que a gente tenha uma rede de computadores com maior possibilidade de interoperabilidade. Né? São criadas para desenvolver e promover o conceito de normas abertas. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha todos esses padrões abertos, qualquer um pode acessar o documento que define um determinado protocolo. Por exemplo, o IETF, né, ele tem um conjunto de documentos chamado Request for Comments, né, RFC. Você pode, por exemplo, abrir esse documento e ler, por exemplo, está especificado lá como é que funciona o protocolo TCP. E aí você pode implementar o TCP à sua maneira. Tá?
Algumas entidades dessas de padronização da internet, né? A gente tem a Internet Society, que é responsável por promover o desenvolvimento aberto e a evolução da internet. Embaixo dessa Internet Society, dá para ver que é uma relação hierárquica, né? A gente tem a IAB, né, que é a Internet Architecture Board, que é responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento geral dos padrões da internet, né? Aí aqui dentro aqui a gente tem o Internet Engineering Task Force, IETF. A gente tem vários grupos de trabalho dentro do IETF. Tá? A gente também tem o Internet Research Task Force, que a ideia é fazer pesquisas de longo prazo, né? E também a gente tem a formação de grupos de trabalho dentro dessa entidade, né? Aqui a gente tem algumas entidades responsáveis por padronizações dentro da pilha de protocolos TCP/IP, né? A gente tem a ICANN e a IANA, né? Juntas elas são responsáveis por administrar a alocação de endereçamento IP, nomes de domínio, identificadores de protocolo e diversas outras características, diversos outros tipos de informação importantes para as redes TCP/IP. Tá? A gente vai ver todos esses detalhezinhos aqui, o que são endereços IP, nomes de domínio e também números de porta TCP e UDP em aulas futuras. Algumas outras entidades de padronização mais relacionadas à engenharia elétrica e engenharia de telecomunicações é o I3E, né, que é o Institute of Electrical and Electronics Engineers. O I3E é dedicado à criação de padrões relacionados à engenharia elétrica, como eu falei, saúde, telecomunicações e redes. Tá? O I3E tem vários congressos e periódicos científicos interessantes, vale a pena dar uma lida às pessoas que tiverem acesso. Né? A gente tem o Electronic Industries Alliance, o EIA, que desenvolve padrões relacionados à fiação elétrica, conectores, etc. Tem a ver com o padrão dos meios de comunicação físico, né? O Telecommunications Industry Association, TIA, né, desenvolve padrões de comunicação e equipamento de rádio, torres celulares, dispositivos de voz sobre IP, VoIP, né, comunicações por satélite e diversas outras. Né? E a gente também tem o TUT, que define padrões para compactação de vídeo, IPTV, comunicações de banda larga, DSL e vários outros. Então, dessa parte de padronização, é importante que fique claro que a padronização dos protocolos e das diversas características que impactam nas redes de computadores, né, nas diversas tecnologias, é extremamente importante para que haja interoperabilidade entre os diversos dispositivos. Tá? Isso também facilita o desenvolvimento de novos protocolos, porque você tem ali, quer dizer, novos protocolos não, a implementação desses protocolos abertos em sistemas diferentes, o que permite que, por exemplo, o meu computador da Apple, rodando um navegador, consiga se comunicar com um servidor web rodando num Linux, por exemplo. Tá? Então, essa padronização é importante por conta dessa questão, principalmente da interoperabilidade. Modelos de referência, tá? Nossa próxima unidade, né? Modelos de referência. Bom, o modelo de referência ele vai especificar de que maneira que a gente vai organizar os protocolos. Tá? Em geral, a gente vai organizar os protocolos por funcionalidade. Tá? Então, para que uma mensagem seja enviada de uma origem até um destino, a gente precisa cumprir diversas tarefas. Tá? Protocolos que têm tarefas semelhantes podem ser agrupados em camadas. Tá? Então, os modelos de referência eles são modelos definidos em camadas, como a gente está observando aqui. Então, a gente tem a camada de aplicação, a gente tem camada de apresentação, a camada de sessão, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e camada física. Tá? Do ponto de vista desse modelo de referência, que é chamado modelo ISO-OSI. Tá? A gente também tem uma divisão em camadas, né,
desse outro protocolo, desse outro modelo de referência, que é o TCP/IP, onde a gente tem a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada internet, né, e a camada de acesso à rede. Tá? Então, a gente vai distribuir os protocolos que existem nas redes de computadores nessas diversas camadas, de acordo com a sua funcionalidade, de acordo com o seu objetivo. Tá? Utilizar o modelo em camadas é extremamente interessante, porque, enfim, ele permite que você trabalhe com modularidade. Então, eu consigo ser modular. O que significa isso? Eu consigo encaixar e tirar protocolos de uma maneira que isso não impacte no funcionamento da rede como um todo. Tá? Os modelos de camadas, os modelos de referência em camadas que importam para a gente é o modelo OSI e o modelo de referência TCP/IP que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá? Então, aqui, por exemplo, dentro dessas três camadas aqui, camada de aplicação, apresentação e sessão, né, a gente tem esses protocolos aqui da pilha de protocolos TCP/IP, né, HTTP, DNS, DHCP e FTP são alguns exemplos, né, de protocolos que estão relacionados com essas três camadas do modelo OSI e relacionados com essa única camada do modelo TCP/IP. Tá? Repara que existe a pilha de protocolos TCP/IP, que são efetivamente os protocolos que existem no modelo TCP/IP, e existe o modelo de referência. Então, esses protocolos aqui da pilha de protocolos TCP/IP estão dentro desta camada do modelo de referência TCP/IP. Tá? A gente também tem os protocolos TCP e UDP que estão dentro da camada de transporte do modelo OSI e estão dentro da camada de transporte também do modelo TCP/IP. A gente tem esses protocolos IPv4, IPv6, CMPv4 e CMPv6 que estão dentro da camada de rede do modelo OSI e dentro da camada de internet do modelo TCP/IP. E a gente tem os protocolos Ethernet, WLAN, SONET, SDH, PPP, enfim, vários outros protocolos que estão associados às camadas de enlace e física do modelo OSI e à camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Tá? Então, são dois modelos de referência e um conjunto de protocolos que encaixam em cada uma dessas camadas, dependendo da funcionalidade deles. Tá? Então, só para dar um exemplo, todos esses protocolos que estão aqui, eles são protocolos que dão suporte a aplicações de rede. Tá? Por isso que eles estão associados à camada de aplicação do modelo TCP/IP e a essas três camadas aqui que têm relação com a aplicação. Tanto essa primeira camada, que é a camada de aplicação efetivamente do modelo OSI, como a camada de apresentação e a camada de sessão, tem relação com a aplicação de rede. Tá? Beleza. Agora, alguns outros benefícios importantes da gente trabalhar com modelos em camadas, né? Como é o caso do modelo TCP/IP e do modelo OSI. Né? Auxilia no projeto de protocolos. Cada camada tem objetivos específicos e maneiras de interagir com as camadas de cima e de baixo padronizadas. Né? Então, quando você quer desenvolver um determinado protocolo, né, você sabe mais ou menos para que serve aquele seu protocolo, né? E aí você já sabe mais ou menos em que camada que você vai encaixar aquele seu protocolo. Sabendo em que camada que você vai encaixar o seu protocolo, você já tem uma ideia de como que você vai interagir com a camada de cima e com a camada de baixo. Tá? Se for um protocolo da camada de aplicação, não tem camada de cima, mas tem a camada de baixo. Tá? Então, como essas coisas já estão meio padronizadas, né, você sabe exatamente como você tem que fazer para inserir o seu protocolo na pilha de protocolos TCP/IP. Né? Esse modelo em camadas ele estimula a competição, porque ele aumenta a interoperabilidade, e aí você não fica amarrado a um produto de um único vendedor. Fornece um idioma comum para descrever funções e habilidades da rede, então vira um jargão para a gente. Né? Então, eu quero falar, olha, o HTTP é um protocolo de camada de aplicação. Tá? E a gente, inclusive, depois vai ver que a gente associa os dispositivos de rede às camadas. Então, por exemplo, eu posso falar que o roteador é um dispositivo de camada de rede. O switch é um dispositivo de camada de enlace. Tá? E o hub, a gente vai ver isso depois, é um dispositivo de camada física. Então, a gente consegue associar, inclusive, os equipamentos às camadas, e quando a gente diz isso,
o interlocutor já sabe efetivamente o que a gente está querendo dizer, porque ele já conhece as características das camadas do modelo de referência. Tá? O modelo OSI. Tá? O modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, tá? E essas camadas são numeradas e os números são importantes porque constantemente a gente se refere à camada pelo número, não pelo nome. Né? Então, por exemplo, eu falo, o meu protocolo é um protocolo de camada 4. Então, você já sabe que é um protocolo de camada de transporte. Né? Ah, não, meu protocolo é um protocolo de camada 7. Então, você já sabe que é um protocolo de camada de aplicação. Tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses protocolos. Tá? Começando da camada mais acima e indo até a camada mais de baixo. Protocolo da camada de aplicação. Tá? Qual é o objetivo do protocolo de camada de aplicação? Dar suporte às aplicações de rede. Tá? Então, você tem uma aplicação de rede, uma aplicação distribuída, né, onde você tem, por exemplo, um cliente e um servidor em máquinas diferentes, né, em redes diferentes. E essas duas aplicações, esses dois programas que estão rodando, um no cliente e o outro no servidor, precisam se comunicar. Então, quando você tem esses dois programas que precisam se comunicar, eles precisam estabelecer uma linguagem comum. Tá? E essa linguagem comum é o protocolo da camada de aplicação. Tá? Se esse cliente for um cliente web e o servidor for um servidor web, a linguagem comum que eles vão falar é o protocolo HTTP. Então, eles vão saber se comunicar por intermédio do protocolo HTTP. Tá? Então, esse é um exemplo. Depois, a gente tem a camada de apresentação. A camada de apresentação ela é uma camada que vai conter ali protocolos que visam apresentar os dados de uma determinada maneira para a camada de aplicação. Então, por exemplo, imagina que você está querendo prover confidencialidade. Né? Então, você quer dar os dados para a camada de aplicação já criptografados. Então, você vai estabelecer um protocolo de criptografia ali dentro da camada de apresentação que vai entregar os dados para a camada de aplicação de maneira criptografada. Ou o contrário, ou você está querendo que a camada de aplicação te mande os dados abertos, livres, sem criptografia, e a camada de apresentação vai criptografar esses dados para passar para as camadas abaixo, para quando chegar no meio de comunicação, esses dados estarem criptografados. Então, a camada de aplicação ela tem essa responsabilidade, né, de formatar os dados de uma maneira adequada. Tá? Agora, na maioria dos casos, né, hoje em dia, é a própria aplicação que vai implementar essas funcionalidades da camada de apresentação. Por isso que no modelo TCP/IP, essas 3 camadas aqui elas se fundiram, porque elas são implementadas basicamente pelo mesmo protocolo de camada de aplicação. Né? Então, camada de sessão, o objetivo é controlar as sessões de comunicação entre a origem e o destino. Tá? Estabelecimento de chamadas, de sessões de comunicação. Tá? De novo, isso aqui normalmente é implementado pela própria camada de aplicação. Então, no modelo TCP/IP, isso aqui, essas 3 camadas funcionam como uma camada só. Tá? Camada de transporte. O objetivo, pessoal, isso é uma coisa que eu vou explicar 2 coisas para vocês. Uma é a maneira mais correta, tá? E a outra é a maneira como você tem que saber para poder fazer as provas de certificação, tá? Da Cisco. A maneira correta é o seguinte: a camada de transporte, o objetivo dela é fazer comunicação entre 2 processos. Tá? Então, ela tem esse objetivo específico. Existem vários processos rodando no computador origem, vários processos rodando no computador destino. Quando um processo precisa enviar uma mensagem da origem até o destino, esse processo precisa identificar qual é o processo que tem que receber essa mensagem no destino, porque senão o sistema operacional não sabe para qual dos processos enviar a mensagem que foi recebida. Tá? Então, a camada de transporte ela tem esse objetivo claro, que é fazer a identificação do processo remetente e do processo destinatário. É esse o objetivo principal da camada de transporte. Tá? Agora, muita gente associa e também segmentar as mensagens da camada de aplicação. Tá? Então, a camada de transporte ela segmenta, divide
a mensagem zona da camada de aplicação, e ela tem esse objetivo também de fazer com que a comunicação entre os processos aconteça. Tá? Agora, muita gente associa a camada de transporte características de um protocolo da camada de transporte. Existe um protocolo da camada de transporte, que é o protocolo TCP, que ele faz alguns serviços adicionais a simplesmente fazer segmentação dos dados e fazer o transporte da mensagem do processo origem até o processo destino. Então, o TCP ele tem várias funcionalidades a mais, como controle de fluxo, controle de congestionamento e entrega de dados confiável. Tá? Então, essas características, em muitos lugares, você acaba vendo associadas à camada de transporte. Mas essas funcionalidades, elas não são funcionalidades da camada de transporte, são funcionalidades do protocolo, porque existe um outro protocolo de camada de transporte chamado UDP que não faz nada disso. Então, se você diz que entrega confiável, controle de fluxo e controle de congestionamento são características da camada de transporte, você não pode dizer que o UDP é um protocolo de camada de transporte, porque ele não tem nenhuma dessas características. Tá? Então, eu não me lembro exatamente agora se a Cisco diz que essas características são da camada de transporte, essas características que são do TCP. Tá? Mas se disserem, você vai dizer lá na hora da prova, você vai dizer, não, beleza, a função da camada de transporte é fazer entrega confiável de dados. Mas você sabe no seu interior, porque eu estou te falando, que a camada de transporte não tem esse objetivo. Quem tem esse objetivo é um protocolo da camada de transporte. Ok? Mas se a Cisco disser que é assim, então é assim, porque a Cisco fala e você obedece, já que você quer a certificação dela. Tá? Se o seu objetivo, obviamente, for tirar essa certificação do CCNA. Tá? Camada de rede, tá? Camada 3 ou camada de rede. Né? Qual é o objetivo da camada de rede? Ela tem alguns, tá? Mas o principal objetivo da camada de rede é permitir que um computador ou um dispositivo, seja lá qual for origem, consiga enviar uma mensagem para o dispositivo destino, tá? Considerando a mensagem enviada fim a fim, ou seja, da origem ao destino, pensando no todo. Tá? Para que a mensagem possa ser enviada da origem até o destino, isso a gente vai entender muito melhor na próxima aula, é necessário que a mensagem percorra vários dispositivos intermediários no caminho. Tá? Então, algumas coisas são importantes aí. A primeira coisa que é importante é que o dispositivo origem tenha um endereço e o dispositivo destino também tenha um endereço. Porque você precisa dizer ali qual é o endereço do cara que você está querendo falar. Tá? Então, é como se fosse um endereço colocado lá no envelope do correio, endereço destino, endereço origem. Então, o carteiro ele sabe que ele tem que pegar aquela carta ali e levar até o destino final que tem aquele endereço. Tá? Mas o carteiro pode ser que vai passar por várias cidades, por exemplo. Então, ele vai passar, se você está querendo mandar, sei lá, uma carta do Rio para Roraima, tá? Ele vai passar por vários estados ali até chegar a carta em Roraima, supondo que ele não vai enviar essa carta de avião, vai enviar essa carta via rodoviária, por exemplo. Né? Então, você vai ter que passar por vários estados até chegar em Roraima. Né? Então, cada estado que você está passando é uma rede diferente do ponto de vista das redes de computadores. Né? E o destino está lá em Roraima. Então, a camada de rede ela é responsável por fazer com que os roteadores, que são os dispositivos intermediários que sabem mandar a mensagem até chegar no destino, né? Então, a camada de rede é responsável por fazer com que esses roteadores consigam saber para onde eles têm que mandar essa mensagem. Eles consigam traçar o caminho que a mensagem tem que fazer desde a origem até o destino. Tá? Então, a camada de rede ela identifica a rede onde está o computador destino e consegue traçar um caminho
para que a mensagem consiga sair da rede origem e chegue na rede destino. Tá? A camada de enlace ela é responsável por fazer a comunicação entre elementos vizinhos nesses enlaces intermediários, desses links intermediários até a mensagem chegar no destino. Tá? Então, deixa eu só fazer o desenho aqui para vocês terem uma noção. Né? Aqui, vamos supor, aqui eu tenho um computador, aí aqui eu tenho roteadores, né? E aqui eu tenho um outro computador que é o meu destino, né? E aí esses roteadores eles têm essa conexão assim, ó, entre eles, né? E esse computador aqui ele está conectado aqui, esse outro computador aqui ele está conectado a esse roteador aqui, tá? O roteador é um dispositivo que vai receber uma mensagem, receber um pacote, né? Por uma interface de entrada e vai mandar por uma interface de saída, tá? Pensa no roteador dessa maneira por enquanto. Bom, então esse computador aqui ele tem que mandar uma mensagem da origem até o destino. Então ele vai mandar de A para B, tá? Muito bem. Agora, do ponto de vista da camada de rede, é necessário saber que o computador B está numa rede diferente do computador A. Tá? Então, se o A quer mandar uma mensagem para o B, ele tem que mandar para alguém que saiba mandar para a rede que o B está. Então, é o caso desse roteador aqui. Então, o A vai mandar a mensagem para esse roteador aqui, tá? E a camada de rede para esse roteador aqui. E a camada de rede, ela já vai ter traçado, por exemplo, um caminho desse roteador aqui até esse roteador aqui, que é a rede destino onde está o B. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra cor aqui. Amarelo. Então, aqui, ó, o protocolo de roteamento, que faz parte da camada de rede, ele já decidiu que ele vai mandar a mensagem ó, por aqui. Ó. A mensagem vai seguir esse caminho aqui, para chegar até esse roteador aqui. Ela poderia seguir esse outro caminho aqui, mas o protocolo de roteamento decidiu que o caminho a ser seguido é esse aqui. Tá? O protocolo de roteamento faz parte da camada de rede. Então, toda a informação necessária para que a mensagem saia daqui e chegue até aqui já está definida do ponto de vista da camada de rede. Eu já sei qual é a rede origem, eu já sei qual é a rede destino, essa rede aqui, e eu já sei qual é o caminho que a mensagem tem que seguir para chegar no destino. Muito bem. Agora, tem um problema. A camada de rede ela trata das informações para que a mensagem saia da origem e chegue no destino. É fim a fim. É uma comunicação lógica. Deixa eu botar aqui a outra cor. É uma comunicação lógica entre esse computador e esse computador. É como se existisse uma comunicação lógica direta entre esses dois caras. Tá? Vamos pensar, é como se tivesse um cabo ligando esses dois caras, do ponto de vista da camada de rede. Tá? Ela só enxerga esse cara aqui e esse cara aqui como origem e destino, e é isso aí. Tá? Agora, quando a gente vai fazer o envio dessa mensagem propriamente dito, a gente tem algumas questões. Né? A gente tem que fazer o envio da mensagem. A gente tem que fazer o envio da mensagem desse computador A para o roteador R1. Depois a mensagem tem que ser enviada do roteador R1 para o roteador R2. Depois a mensagem tem que ser enviada do roteador R2 para o roteador R3. Tá? E aí depois a mensagem tem que ser enviada do roteador R3 para o B. Então, repara que para fazer a comunicação da origem, que é o A, para o destino, que é o B, eu precisei fazer comunicações intermediárias entre dois vizinhos sempre, entre o A e o R1, entre o R1 e o R2, entre o R2 e o R3, entre o R3 e o B.
O responsável por fazer essas comunicações intermediárias entre vizinhos, né, da origem até o destino, é a camada de enlace. Ela é que é responsável por fazer essa comunicação entre nós, entre elementos intermediários da rede. Tá? Agora, para realmente a mensagem ser transmitida, eu preciso colocar os bits, esses bits serem convertidos num sinal que vai ser transmitido pelo meio de comunicação. Se for um meio de um cabo de cobre, por exemplo, vai ser um sinal elétrico. Se for uma fibra ótica, vai ser um sinal luminoso. Mas, de alguma maneira, os dados têm que trafegar aqui pelo meio de comunicação. E essa é a função da camada física, né? Codificar os dados para aquele meio de transmissão de maneira adequada. Tá bom? Então, essas são as 7 camadas do modelo de referência OSI. Aqui a gente tem as 4 camadas do modelo de referência TCP/IP. E aqui uma observação, em alguns livros, tá, você vai encontrar o modelo de referência TCP/IP com 5 camadas, em outros livros com 4 camadas, como está aqui. Tá? Como a gente está seguindo o material da Cisco, o modelo de referência TCP/IP para Cisco tem 4 camadas. Mas existem outros livros bons, por exemplo, o livro do Kurose, né, Redes de Computadores, uma abordagem top-down, que segue a linha de 5 camadas. Tá? E a nomenclatura um pouquinho diferente. Aqui onde está a camada de internet, a nomenclatura é camada de rede, assim como no modelo OSI. Tá? E aqui onde está acesso à rede, no modelo de 5 camadas, a gente divide em 2 camadas aqui, camada de enlace, como no modelo OSI, e camada física, como no modelo OSI. Tá? Mas aqui para a gente, o que está valendo é esse modelo, né, de 4 camadas, onde a camada física e a camada de enlace do modelo OSI se transformam na camada de acesso à rede, tá, do modelo TCP/IP. A camada de rede do modelo OSI se transforma na camada de internet do modelo TCP/IP. E a camada de transporte se mantém a mesma coisa, né? E a camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI se transformam na camada de aplicação do modelo TCP/IP. As funções são as mesmas, tá? A camada de aplicação tem as mesmas funções que a camada de aplicação, sessão e apresentação do modelo OSI, aglutinadas, né? Agrupadas, né? A camada de transporte do modelo TCP/IP tem a mesma função da camada de transporte do modelo OSI. A camada de internet do modelo TCP/IP tem a mesma função da camada de rede do modelo OSI. E a camada de acesso à rede tem as mesmas funções das camadas de acesso à rede, das camadas de enlace e física do modelo OSI. Beleza? A gente costuma usar o modelo de referência TCP/IP com bastante frequência, mas na hora de se referir enfim, a funcionalidade das camadas, em geral, a gente usa o modelo OSI. Tá? E aqui tem essa comparação que eu acabei de falar para vocês do modelo OSI com TCP/IP. Né? As camadas 7, 6 e 5 do modelo OSI viram a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Né? A camada de transporte se mantém a mesma. A camada de rede do modelo OSI vira a camada de internet do modelo TCP/IP. E as camadas de enlace e física do modelo OSI se transformam na camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Tudo bem, pessoal? Bom, então isso encerra essa aula de hoje, né? E na próxima aula a gente vai entender como é que funciona o processo de encapsulamento e desencapsulamento. É uma aula extremamente importante porque é a aula que é a aula principal desse curso de introdução às redes, tá? As outras coisas são detalhes, mas essa próxima aula é a aula que vai te dar a visão de como uma rede de computadores funciona, tá? Então, ela é extremamente importante, preste bastante atenção nessa próxima aula. Espero vocês lá. Um grande abraço e até!